Muito bem. Nessa aula eu vou ensinar você a fazer um Levitron movido a ar, como este aqui, ó, que você está vendo. Ele já está montado, né? Todo pronto. Ele utiliza como fonte de energia um carregador de celular, tá? Esse vídeo eu vou fazer alguns cortes nele porque eu fiz ele aos poucos, eu não consegui montar o projeto no mesmo dia, tá? Então eu vou mostrar aí para você com alguns materiais que você vai precisar para estar fazendo este projeto. E eu já vou botar para funcionar depois. Muito bem, os materiais que você vai precisar para fazer esse Levitron movido a ar, né? São esses que você está vendo aqui na minha mesa. Então você precisa de uma garrafa PET para fazer a hélice. Eu vou usar essa parte aqui da garrafa, que é a parte mais lisinha, tá? Para fazer a hélice. Carregador de celular, acredito que todo mundo deve ter um carregador de celular em casa, né? Você precisa de um motorzinho, tá? Você pode precisar de um carrinho de brinquedo. Não existe um padrão certo de tamanho de motor, tá? Mais ou menos desse tamanho que você está vendo aqui já é o suficiente. Só não pode ser um motor muito minúsculo, que um motor muito pequeno, ele não foi projetado para suportar uma quantidade de energia muito grande. E os materiais secundários, que vão ser mais difíceis de você conseguir, mas você pode dar um jeito, tá? No caso aqui, o ferro de solda, né? Para fazer a soldagem dos fios, né? Dos condutores no motor. Eu vou precisar de um adaptador USB. Eu vou tirar desse carregador de celular solar, né? Que eu comprei. Ele tem uma entrada aqui para encaixar o cabo USB. Tá vendo? Eu vou remover essa entrada e ligar ela no meu motorzinho. Aí é só pegar o carregador de celular e ligar direto. Ele vai servir como fonte de alimentação, tá? Isso aqui é mais difícil você conseguir. Você vai ter que tirar de algum equipamento estragado. Se você não tiver, você vai ter que cortar o cabo USB, né? E separar os fios, porque são 4 fios, né? Tem os fios de alimentação e os de dados. Você vai ter que separar os fios de alimentação. Se eu não me engano, é vermelho e preto, tá? Depois eu vou deixar aí. E ligar no motor, soldar no motor. Caso você não consiga o adaptadorzinho da fêmea para poder conectar, para fazer a montagem. Aí o ferro de solda, se você não tiver, você pode usar uma chave de fenda, igual essa aqui, e esquentar numa vela, né? Se der uma vela, esquentar bem para poder usar como ferro de solda. Você pode improvisar, tá? Não é uma regra você ter o ferro, comprar um ferro de solda. Vai precisar da cola e você vai precisar também de uma folha de papel. Eu vou deixar aí alguns links na descrição do vídeo para você estar baixando documento com algumas figuras geométricas para você estar imprimindo. E se você não tiver impressora, você pode desenhar usando uma régua e você desenha e recorta, funciona da mesma forma. Beleza? Ó, aqui está a hélice que eu acabei de desenhar sobre a garrafa PET, tá? 6 centímetros de envergadura, tá? Comprimento. 6 centímetros de uma ponta à outra. E 1 centímetro de espessura, tá? De largura aqui de cada pá. Eu usei 4 pás, em vez de ser uma hélice composta por apenas 2 pás. Bom, como você viu ali, eu mostrei alguns materiais, os principais para estar utilizando, para você estar montando este Levitron. Tem essa grade aqui, né, que você pode ver, eu fiz ela com papelão, com caixa de leite, tá? Pode ser caixa de bombom, pode ser outro material. Qual que é o objetivo dessa grade? É apoiar o objeto em cima para ele não encostar na hélice, porque se encostar na hélice vai estragar. Essa grade ela tem também o mesmo diâmetro da hélice, né? 6 por 6. 6 centímetros por 6 a grade. Tá? Que eu fiz e afastei ela do motor. Tá? Eu coloquei o ímã ali em cima, mas o ímã não é necessário para o projeto funcionar. Eu coloquei o ímã porque a princípio eu queria usar o campo magnético do ímã
para ajudar a centralizar o objeto no centro. Mas aí não deu muito certo, então não preciso usar o ímã. Tá? A base eu usei a própria carcaça de um relógio de parede, tá? Para fazer a base. Eu desmontei o relógio de parede, né? Tá aqui o relógio desmontado, algumas peças dele eu retirei. Aí eu fiz um corte aqui atrás, não dá para ver direito, porque a câmera não é muito boa. Fiz um corte para poder encaixar uma plaquinha com o adaptador, né? Que eu mostrei ali. Eu desmontei aquele equipamento que eu mostrei, aquele carregador de celular velho, peguei a placa dele, quebrei a placa e peguei apenas o componente que eu precisava, que é esse adaptador aqui para poder encaixar o cabo USB. A base eu fiz de plástico, né, usando relógio de parede, mas fica muito leve, aí fica trepidando. O ideal é que você use algo mais pesado, como um pedaço de madeira, para poder não ficar trepidando tanto. Então eu estou apoiando em cima dessa toalha para evitar de ficar trepidando. E esse carregador de celular, acredito que todo mundo tem um carregador de celular em casa. O carregador de celular, no caso, a voltagem de saída tem que ser de 5 volts. A maioria segue esse padrão e a corrente máxima de 1000 mA. Tá? Não pode passar de 1000 mA. Aí você tem que olhar no carregador, que não vai dar para ver, mas no carregador vem as informações escritas nele, qual que é a voltagem, tensão de saída e a corrente. Não pode passar de 1000 mA. Se passar de 1000, o motor pode queimar, né? Você vai sobrecarregar o motor e você pode queimar o carregador também. Tá? Muito cuidado com isso. 5 volts, não passar de 1000 mA. Pode ser 800, pode ser 900, pode ser 600, 700. Só não pode ser abaixo de 500, senão vai ficar muito fraco. Ok? E a distância aqui, no caso desse motor, cada motor tem tamanho, né? Tem mais ou menos 5 centímetros, né? Aqui de distância. E aqui eu coloquei essas colunas, digamos assim, de papelão de 5 centímetros de altura. O objetivo delas é impedir que o objeto saia para fora da plataforma. E esse disco de metal é para barrar o vento no centro, para que o vento ele saia apenas pelos lados, e essas pás para ajudar o vento a sair reto, porque ele, como a hélice está em movimento, o vento ele também está em movimento circulatório junto. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode postar aí no comentário que eu respondo aí para você. É um projeto difícil, tá? A parte mais difícil é você fazer o objeto que vai ficar em cima da plataforma. Eu usei papel mesmo, tá? Papel normal, folha de papel A4. Eu tenho 2 aqui que eu fiz. Eu fiz vários. Fiz esse, né? Fiz esse aqui. Eu tive que fazer vários testes até encontrar o formato melhor. Então, o melhor formato é o de concha. Para fazer essa conchinha, eu usei embalagem de desodorante, que o fundo dela é baulado, né? É arredondado. Então, peguei um pedaço de papel, fiz 4 cortes nele, fiz esses cortes e coloquei eles em cima, né? Passei cola e coloquei aqui, ó, em cima do breguete, né? Do fundo da embalagem, e colei para dar dando esse formato aqui arredondado, tá? Tem essa figura geométrica que eu fiz também, eu vou deixar o documento aí. Só que ela aqui não vai flutuar, que ela ficou muito pesada, tem que ser um pouquinho maior para flutuar. Faltou um pouco mais de força do motor. Tá? Mas o objeto melhor é este aqui mesmo. Então eu vou testar para você ter uma noção como é que funciona. Eu vou ligar aqui. Tem encaixado certinho. Vou desligar lá. Ligar aqui no tomada. Já está funcionando. O ideal é você manter o negócio reto, tá? Se fica inclinado, atrapalha o funcionamento. Eu vou colocar aqui. Tá funcionando. Se não fosse essas laterais que eu colocasse, ele ia sair para fora.
Então isso aí para impedir que o objeto saia para fora, tá? O diâmetro dessa conchinha tem mais ou menos, tem uns 5 centímetros, mais ou menos, tá? Não precisa ser 6, não. Pode ser um pouco menor. Então está aí o Levitron, ó. Aí você tem que colocar um contrapeso, né? Eu coloquei um pedacinho de cimento, pode ser um pedacinho de metal, alguma coisa que seja de contrapeso, para não sair para fora voando, que é muito leve. Tá vendo? E saiu para fora, mesmo com o contrapeso. E tem esse outro aqui que eu usei a própria engrenagem do relógio para tá. Opa! Só que esse eu fiz menor, né? Tinha que ser um pouquinho maior. Também escapole um pouco, então tem que ser um objeto maior, tá? Aí você vai ter que testar, vai ter que colocar um objeto mais pesado, menos pesado, para ver o que vai dar certo aí para você, tá? Espero que tenha gostado aí do vídeo, deixe seu comentário se eu gostei e até a próxima. Obrigado.